Piscianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. E vamos para uma mensagem oracular. Vamos lá com a mensagem oracular para os piscianos. Peixes, sua mensagem hoje vem falando sobre relações espirituais. Em seu lado luz, aqui falamos sobre intuição, conexão, sinais, inspiração. Lado sombra, bloqueado, desconectado, esgotamento e assustado, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte, é muito clara essa mensagem, peixes. Aqui é o seguinte, vem falando sobre momentos e movimentos que piscianos estarão mais conectados. Aqui falamos sobre relações espirituais, entenda relações espirituais como algo mais amplo. Então a relação espiritual ela não é somente da matéria para com o espírito, ou seja, de você, peixes, encarnado para com alguma entidade, alguma falange espiritual. Também, tá? Relações espirituais, podemos estar falando de encarnado para encarnado, de encarnado para espírito, do espírito para a carne, tá? Essa troca mútua. Quando falamos aqui de relacionamentos espirituais, então as suas conexões hoje, as suas relações, seja, vamos lá, de encarnado para encarnado, você estará muito mais sensível, evidente que piscianos já possuem essa certa sensibilidade, porém, ela muito bem trabalhada, que é o lado luz, aqui me diz sobre excelentes relações, porque a sua relação com as pessoas, seja desde uma contratação de um serviço, desde a venda de um serviço simples que você precisa, vai estar muito pautada na sua intuição. Então, aquela coisa assim, você se conecta com pessoas que realmente tenha uma inspiração. Faz sentido para você estar naquele lugar, faz sentido para você estar com aquela pessoa, faz sentido para você comprar, adquirir algo, entende? Isso é uma relação espiritual, não é somente se comunicar, entrar em estado de transe, por exemplo, peixes, entende? Então, vamos assim do simples ao mais elevado. Então, estado de transe, por exemplo, né? Aí sim, é um estado muito mais elevado de conexão, de inspiração, intuição espiritual, né? Então, atos mais simples que é a nossa rotina. Então, desde questões funcionais. E é isso que eu tô sentindo aqui. Você começa agora a ter uma percepção, uma sensibilidade um pouco mais elevada. Então, no seu momento simples de vida, poxa, senti intuição de estar em tal local, né? Sinto a intuição, então você começa a compreender, não é só um simples fato de, poxa, tive essa intuição, mas e aí, o que eu faço com ela, né? Não é só isso, ela tem um porquê, tem um motivo, mas também não é ficar bitolado somente nisso, né? Que aí sim entra o lado sombra. Por exemplo, peixes intuiu tal situação. Talvez tal situação que você tenha intuído, ou tal pessoa que você se conectou, ou tal local que você se conectou, talvez não seja tão agradável, por exemplo. Tá tudo certo. A conexão nem sempre ela é positiva, tá? Porque a vida é dual, né? Luz e sombra. Então, se conectou com uma situação que não é legal. E aí vem o lado sombra, desperta e ativa o lado sombra, dos piscianos, que é o que? Você se bloqueia. Poxa, senti uma energia meio estranha ali, não vou fazer mais. Não vou estar mais em tal local, né? Me parece que você se desconecta na hora da situação. Então, assim, avaliar. Por isso que o lado luz, ele vem falando sobre a inspiração, sobre os sinais. Então, perceba, o que essa situação desperta em você? Quais sinais está te trazendo? Mesmo que seja uma situação que, poxa, não foi tão legal, mas o que essa situação traz para você de percepção? É sobre isso, a intuição, a conexão, as relações espirituais, elas falam muito além, né, do óbvio, entende? Então, assim, o que isso traz para você? Então, não é deixar de viver uma situação, não é deixar de experienciar porque você teve um sentimento negativo, mas entender o porquê. Às vezes, poxa, sentiu uma coisa meio estranha ali, mas por quê?
Tá, entendi, mas é importante eu estar nessa situação? É importante eu vivenciar isso? É importante eu falar? Sim, é importante. Mesmo que gerou um sinal desconfortável, mesmo que gerou uma sensação, uma intuição não muito agradável, mas às vezes se faz necessário vivenciar para superar essa situação e não se bloquear, como está dizendo aqui, né? E ficar no esgotamento, né? Na sensação de estresse constante, porque são situações que acabam acontecendo a todo momento, tá? Portanto, peixes, não se. Aqui fala de estar um pouco com medo, né? De alguma situação. Vocês podem estar muito mais sensíveis mediante alguma situação, mediante alguma conexão. Não tenham medo. Tá vendo que, olha, é linda essa carta, porque assim, traz um corpo feminino, certo? Muito conectado no seu plexo, seu chakra frontal, que é o chakra, né, de conexão e de visão espiritual, ou seja, como você olha as situações de uma forma muito mais elevada. Então, tá vendo que tem uma pedra aqui, né, um cristal, então, ou seja, um ato de purificação. Não se assustem, tá? Então, vocês podem ter rompantes desse tipo. Quem já possui esse tipo de conexão, saiba que a vida ela está em constante transformação. Por isso que a borboletinha está aqui, ó. Por isso que foi dito sobre um corpo feminino, um corpo nu. Por quê? Tudo isso tem um porquê, tá? O cabelo grande, né? Então, isso significa o quê? Peixes, aqui traz para você a sensibilidade. O feminino é a sensibilidade, a empatia, a intuição, independente do teu gênero, tá? Seja você um homem, se identifica como um homem, se identifica como uma mulher. Aqui é essa força mais que é a empatia, o acolhimento, a sensibilidade, né? O intuitivo, então tudo isso passando por um fortalecimento, então, ou uma transmutação. O que era lá atrás não cabe mais, tá? Então, essa sensibilidade vai ser importante para você, mas uma sensibilidade que está trazendo força para vocês, tá? Então, por isso que foi citado aqui, mesmo que você tenha alguma sensação, um sinal que não seja tão assim positivo ou agradável, tenta entender, tenta olhar com os olhos divinos, né? Olha essa situação de uma forma mais profunda, não com a sua ilusão, não com os seus medos, porque o chakra frontal, pessoal, o terceiro olho, quando ele está em desequilíbrio, em desarmonia, temos a tendência de olhar para as situações de uma forma contrária, tá? Então, pautada em excessos, em ilusão, em frustrações, nesse tipo de situação. Quando você está mais conectado, mais alinhado, vamos colocar assim, você tende a ver situações. Imagina você olhando para uma pessoa que parece incrível, mas quando você desperta o seu terceiro olho para conseguir olhar para essa pessoa, você consegue ver a pessoa fora da carcaça, né? Fora da máscara que a pessoa usa. E você, poxa, não é tão legal assim, né? Não é tão incrível assim. E aí você faz o quê? Alguns de vocês, quando num estado de desequilíbrio, tende o quê? A se bloquear, a se estressar, né? A se desconectar ou se bloquear. Poxa, essa pessoa me bloqueia, né? Mas não é a pessoa que se bloqueia, é você que está se bloqueando mediante ao que você está vendo. Por quê? Atrás dessa situação existe um bloqueio interno em peixes, uma dificuldade em lidar com esse tipo de situação. E aqui a vida ela está dizendo para vocês, peixes, não, agora é hora realmente de vamos encarar as situações. Encarar não é enfrentamento, mas olhar as situações de fato como são. Então isso traz para você, desperta uma leveza e a desconexão de que, poxa, você não tem que lutar, né, contra aquilo, ou se bloquear, ou se afastar, porque aquilo te desagrada. Entende? Mas sim, poxa, deixa eu, peixes, compreender esse cenário, compreender essa situação, compreender isso de uma forma mais elevada para que, poxa, transmute, saia dessa limitação, supere esses bloqueios, tá? Em resumo, é essa informação magnífica que veio para vocês. Com isso, peixes, evidentemente, com esse processo de um certo despertar, vamos colocar assim, um despertar espiritual de vocês, que é constante, tá?
ele abre muitas portas, tá? Porque você se torna muito mais aberto, né? A tua visão, o teu campo de visão, ele se torna muito mais amplo. Então, consequentemente, você consegue visualizar as oportunidades de uma forma muito mais abrangente, não limitada. Porque, lembra que foi dito aqui, né? Alguém com bloqueio, medo, tal, estresse, entende? Então, tudo muito limitadinho, tudo muito restrito. Se sair fora dessa linha, não sei como fazer, como agir, né? Alguém fica nervoso. Então, não, aqui, sabe, a coisa começa a tomar uma proporção, né, uma dimensão, um prisma muito mais amplo, né? Ou seja, abre o leque, tá? Então vamos lá. Aqui vem para os piscianos, baralho cigano. Abre com a carta Peixes, coração. Notícias abundantes e apaixonantes para vocês, tá? Vejo vocês em comunhão, muito com o seu emocional. Vejo vocês mais satisfeitos nas suas relações. Então, o seu corpo emocional também muito mais expandido, muito mais alegre e feliz. Terão motivos aqui para se alegrarem, tá? Então, lembra que foi dito aqui. Peixes entrando no estado de transmutação, de despertar, seja espiritual ou não. Espírito, não entenda espiritual somente como algo religioso, tá? Doutrinário. Mas o espírito aqui falamos da alma, né? Falamos daquilo que realmente você consegue ser nesta matéria, tá? Então tem comunicação, aqui tem uma comunicação também falando sobre dinheiro, envolve uma questão de dinheiro, tá? Não está dizendo que você vai receber um dinheiro, mas falamos de informações sobre dinheiro, sobre materialidade, de prosperidade de uma certa forma. E eu vejo vocês aí nas próximas semanas, nos próximos dias, bastante satisfeito, tá? Com as comunicações que vocês receberão. Ou até mesmo enviarão, tá? Muito bom. Sinto vocês muito mais simplistas, peixes. Muito mais simples, optando pelo simples, optando pelo básico, optando pela... sabe aquela vida mais... eu não sei, tem um nome isso. Aqui fala de alguém optando por uma vida muito mais simples, tá? E isso, nesse primeiro momento, porque fala de um recomeçar. Algum pisciano que está recomeçando em alguma situação na sua vida. Isso gera para você... não é bem oportunidades, mas parece que isso leva você a estar em locais certos de agora em diante, sabe? Sabe o local certo, com a pessoa certa, é nesse contexto, tá? Tem um ato de recomeçar, um movimento mais simples da vida. Isso vai levar para vocês para um bom lugar, tá? Aqui também tem vocês recebendo alguma... não sei, algum conhecimento, alguma informação mais elevada que também te leva a algum local. Então, por exemplo, peixes não sabe como lidar com alguma situação X, por exemplo. Por que não sabe lidar? Nós temos a criança é um estado de desenvolvimento, tá? E aqui tem uma informação mais elevada que vem para você. E essa informação, ela te guia ou te leva a alguma situação de maior estabilidade, tá? De saber lidar também com algum grupo, com algum local específico. Você vai agir aqui de uma forma mais prudente também. Mais sábia. Não que você não fizesse, tá? Mas aqui tá falando de uma ação mais sábia que você toma. Porque você quer um resultado mais estável, mais concreto para vocês, tá? Isso pode envolver trabalho para alguns de vocês, para outros não. Aqui eu achei interessante. O peixes, aqui eu vejo vocês colocando realmente limites. Vocês já estavam colocando limites em alguma situação, separando o que sim, o que não, quem sim, quem não. Isso para você tá claro. Mas me parece que tem alguma questão que ainda vai insistir muito em tirar a sua paciência, em forçar você a algo, e aqui é onde você vai, provavelmente, ter uma mudança drástica aqui, tá? Então, pode ser você se afastando de situações como essa, como realmente falando, eu não quero mais, tá? Aqui é uma mudança drástica que você, digamos, terá que tomar, tá?
Para alguns, você vai passar por um encerramento, e desse encerramento você recebe algo, você coleta alguma questão para com você. Dessa coleta que você recebe, é a força que você precisava para mudar completamente o seu caminho, tá? Ainda fala de você preso em alguma situação, tá bom? Mas não é por tanto tempo assim. Você vai se libertar de algo. Aqui tem alguém rompendo uma barreira, rompendo um bloqueio, rompendo alguma coisa que te segura. Pode ser finanças. Pode, tá? Pode ser. Lembra a carta das relações espirituais? Aqui de fato, tá? Vejo você buscando algum auxílio espiritual, algum apoio, algum suporte, você recebe a resposta ou o direcionamento que você precisa, porque esse direcionamento, ele fala muito sobre a sua intimidade. Não é sobre muito questões externas aqui não, nesse caso, tá? Mas fala sobre uma postura que você quer tomar, mas que você não consegue. Então, você vai ter aqui, me parece que essa ajuda, esse direcionamento, essa porta, uma possibilidade que se abre, e você sendo guiado a tomar alguma ação, um movimento, tá? Muito bom. Aqui o seu mentor vai estar à frente de questões da sua vida, tá? Peixes. Porque aqui fala de uma reorganização, né? De questões internas sendo resolvidas, e esse mentor tem, não vamos classificar, né? Que mentor, que falante. Aqui existe uma mentoria, tá? À sua frente, sim, te guiando e te auxiliando em resoluções muito internas na sua vida, tá? E aqui podemos falar porque se existe uma mentoria tomando a frente das situações, tomando a frente de questões que são muito íntimas suas, mas que devem passar por uma transição, uma transformação, que eu vejo que sim, tá? Que é onde você consegue seguir de uma forma muito mais confiante, olha aqui, ó, muito mais segura, né? Aqui podemos falar até de mudança na sua prosperidade, na sua saúde, na sua segurança, na forma cujo qual você se mostra às pessoas, porque fala aqui de uma pessoa realmente agora mais estável, porque a torre aqui nesse contexto pode ser que vocês estavam muito fechados, tá? Então agora, e falamos também aqui sobre uns bloqueios, né? Então, esse mentor, né, ele chega, ele toma a frente aqui, onde a sua postura, ela vai ser bem diferente de agora em diante, mas num quesito muito positivo, tá? É para colocar ordem, tá? Digamos assim. Aqui também falamos sobre uma certa proteção, tá? Acontecendo no seu campo, então vocês mais protegidos, mas porque tem a guiança, então não se esqueçam disso, tá? É importante ter uma guiança, ter um norte, ter um direcionamento, vai ser muito importante, principalmente quem realmente está nessa energia, tá? Que foi dito aqui com o oráculo para vocês. Essa sensibilidade, então é importante, né? Você pode ter a sensibilidade, mas você faz o que com ela? Se você não sabe o que fazer, você fica perdido. Então é importante ter sempre um direcionamento, ou um direcionador. Aqui vocês vão sair do impasse, tá? E vão tomar alguma ação, pode ser você ou pode ser um outro alguém, peixes, mas vocês assumem algum tipo de compromisso. Cavaleiro com anel, alguma ação inesperada que você se compromete. Entenda o compromisso como uma situação diversa, que não tá claro pra mim, tá bom? Mas no cavaleiro nós temos o 9 de copas e no anel o as de paus, tá? Então é alguma situação que é apaixonante, que é inspiradora para você, tá? E que acontece assim mais rápido. Tem um ato aqui de renovação. Você decide sair de um movimento de impasses, de dificuldades, para realmente formar, né? Ou se agregar, criar realmente um laço muito mais consistente. As de paus, né? Então, uma nova ação. Mas porque você, 9 de copas, tá? Seja você um alguém, 9 de copas, uma estabilidade, se sentindo mais emocionalmente mais confortado para tomar ações, tá?
Tem um ataque aqui espiritual que vai ser travado, tá? Esse ataque é de uma pessoa específica, essa pessoa ainda pode estar na sua energia, tá? Entenda isso de uma forma muito ampla. Esse ataque, ele pode ser direto ou indireto. Vou dar um spoiler aqui. Então, indireto. Um ato de inveja, uma pessoa invejosa, uma pessoa que cobiça alguma questão na sua vida, por exemplo, tá? Ou pessoas traiçoeiras, trapaceiras, esse tipo de situação. Ataques diretos, então aí vocês pensam situações aqui que atingem profundamente o seu corpo mental. Então, situações e pessoas que acabam despertando em você ou emanando a você realmente aquele estado de ansiedade, de perturbação, de confusão, onde você fica enroscado no emaranhado, tá? Então, aqui está dizendo que essa situação, ela tende a travar. Ela para, tá? Mas assim, a situação para, mas você tem que continuar, tá bom? Se não é em decorrência de alguém, pode ser uma situação você mesma fazendo isso com você, tá? Clarifica isso. Ah, entendi. Aqui é o seguinte, mas deixa eu terminar. Exatamente. E o mundo. Aqui é o seguinte, peixes, uma situação que você vem aí desenvolvendo na sua vida há muito tempo, tá? Há muito tempo aí você numa mesma situação, mas que trava, né? Que trava, que não desenrola, que não vai pra frente. Essa situação lá tava muito pautada ou deixando vocês muito chateados, tá? A coisa parece que não desenvolvia, tá? Agora parece que tem um estímulo pra vocês. Então, tudo aquilo que você poderia desenvolver, mas por alguma razão não estava acontecendo, pode ser trabalho para alguns de vocês, tá? Vai começar a tomar uma proporção muito grande. A carta da estrela com o mundo. Então, podemos estar falando de conhecimento, podemos estar falando de trabalho, podemos falar muito de comunicação, de estudos, conhecimentos, de visibilidade, mídias sociais para outros. Aqui tem uma coisa que muda em você, tá? Já foi dito ali, né? Sua postura, ela vai mudar. Então, aquilo que não estava fluindo vai voltar a fluir, tá? Na tua vida. Aqui fala muito sobre visibilidade. Então, se você não queria ser visto, vai ser visto. Tem um sucesso, tem um reconhecimento, tem alguém tirando um sonho aí do papel. Fala aqui também de alguma situação surpresa que chega pra você. Para alguns, essa situação surpresa pode envolver família, tá? Ou alguma questão que envolva o seu passado. Que ficou, foi encerrado, mas assim... tem uma coisa aqui que você curando algo do seu passado também, tá? Alguma questão que você carrega há muito tempo. No seu íntimo, mas que agora a estrela vem como um processo de cura. Graças a Deus, né, peixes? Olha, a volta dos que não foram. Peixes, tem uma mulher aí que trouxe grande tormenta para você no passado. Você encerrou alguma questão com essa pessoa, houve um afastamento, mas essa pessoa está a te observar, né? A raposa está ali rondando, tá? Está a te stalkear, está a te observar, está a pensar em você. Uma pessoa que foi do seu passado, se afastou, houve aqui um 10 de espadas, um tormento muito grande referente a essa pessoa, tá? Para alguns é uma mulher, e se você é mulher,
Ah, tá. Então, se você é homem, existe uma mulher assim, ok? Se você é mulher, pisciana, aqui é uma outra coisa. Se você é mulher, tem uma situação que parece que vocês estão realmente abandonando um barco aqui, saindo de uma situação, deixando algo para trás. Aqui eu vejo vocês muito mais astutos, muito mais ágeis nas suas tomadas de decisões. Então a raposa é aquela que aproveita a oportunidade. E é assim que eu tô vendo vocês. Então, assim, se o barco tá pesado, se a situação tá pesada, se alguma situação você vê que já não dá mais para você, você vai sair dessa situação, tá? Aqui vejo piscianos resolvendo questões de documentos, hein? Podem ter algumas dificuldades, tá? Para resolver essas questões. É como se diz aqui, como se você não vai resolver tudo de uma vez, tá bom? Tem questões ainda a serem alinhadas. Pode ser um pouco pesado, um pouco tenso, mas vai exigir de você certa paciência. Olha aqui o sol, né? Então, certa lucidez para lidar com essa situação, principalmente no que envolve comunicação, tá? Peixes, cuidado com as suas comunicações. Vocês têm uma tendência aqui de não deixar as coisas claras, né? Então tem algum movimento na tua vida que vai exigir muita clareza. Então esse joguinho aqui de mod assopra, esse joguinho aqui de vou deixar jogar o verde para colher o maduro, isso aqui não vai colar mais não, tá? Ou nunca colou, né? Mas... Tá vendo, ó? Aqui tem uma resistência muito grande, tá? Você pode lidar com um homem que é uma pessoa difícil, uma pessoa que faz isso aqui, se morde, assopra, essa pessoa que joga verde pro colher maduro, essa pessoa que dá a entender A, mas quer dizer B, entende? Aqui você tá lidando com uma pessoa que tem muitas resistências. Muitas resistências. Olha, força, imperador e rei de copas. Jesus. Podemos falar de uma pessoa controladora, uma pessoa muito fechada. Misericórdia. Nessa situação, alguém aqui você vai ter que... É uma pessoa inconstante também, tá? É uma pessoa que vai... Nossa. Tem o sol. Aqui fala de você lidar com esse alguém de uma forma realmente o sol, tá? Foi o que foi dito, vai ter que deixar as coisas às claras. Olha, o sol duas vezes. Para lidar com esse alguém, é deixar as coisas muito às claras, lidar com muita lucidez, porque é uma pessoa que gera muito cansaço. Tá vendo? O Cavaleiro de Copas com 10 de paus é um investimento que é cansativo, é pesado. 10 de ouros é aquela coisa a longo prazo. Pode envolver família para alguns de vocês. Você vai ter que utilizar da racionalidade, tá? Muita racionalidade. O sol é masculino, é ação, tá? Então, é ser mais objetivo. E Rainha de Espadas é objetivíssimo demais. Então, assim, para lidar com esse alguém vai ter que ser realmente na comunicação, mas de uma forma racional. Rainha de Espadas com as espadas é colocar o preto no branco na mesa, tá? É isso e ponto. Uma pessoa muito inconstante, tá vendo? Mas fecha no sol, então vai ter que ter clareza nas ações para com esse alguém. Aqui eu sinto peixes muito desconfiados. Dois de espadas. Tem alguma questão que vem para você que vocês estão muito desconfiados ou estarão muito desconfiados? Essa situação chega provavelmente em alguma comunicação,
É uma nova comunicação, é uma oferta nova, que pode sim ser segura, mas você entende isso como ou como uma pressão, como algo que possa te prejudicar. Envolve uma mulher. Olha, imperatriz e imperador. Aqui em resumo, não queira carregar fardos, tá, peixes? Porque é um recebimento que é pesado para você e te gera prejuízo. É por isso que traz esse 2 de espadas. Você tem uma certa negação, não quero, né? Mas de alguma forma você tem que, Pajem de ouros, auxiliar nessa situação e exige uma certa persistência da sua parte. Envolve duas pessoas, imperatriz e imperador. Aqui recomenda-se prudência, tá? Aqui recomenda-se você agir com estabilidade, então se tá fugindo do seu controle, se está te deixando instável, é hora de parar, tá? Então, enquanto você puder se movimentar, aqui fala muito sobre comunicação, mas é uma simples comunicação, página de espadas, não é um comprometimento grande de fato, tá? Então, dentro dessa história, se comprometa, mas assim, com limites e muito simples na comunicação, tá? Não tente deixar as coisas complexas, porque tem uma tendência a você se desgastar muito com algo, e algo que, assim, é um desgaste que, sinceramente, não vale a pena, tá? Pelos ratos. Não é que não vale a pena, mas, assim, é uma ajuda que causa muito estresse, muitas perdas, tá? Então tem que ter limites. Nós temos um mago ali na mesa. O mago, ele é político, ele é comerciante, então é saber ter a lida, tá? Realmente, tá? Muitas mudanças acontecendo para vocês que geram instabilidade. Vocês estarão recebendo informações para conseguir sair de um processo complicado na sua vida. Vai exigir de vocês muita persistência. Para alguns pode ser o seu trabalho, para outros não é trabalho, para outros é questões que possam envolver família ou algum grupo, né, que você é pertencente. Mudanças acontecerão dentro do seu âmbito espiritual, você que frequenta uma casa espiritual. Aqui pode ser que você mude uma tradição, você mude de casa religiosa, ou você comece a conhecer outras culturas, né, religiosas, tá? Temos isso aqui também na mesa. Aqui fala de alguém fugindo, tá? De um probleminha. Então, sabe aquela coisa assim? Vou viajar, vou me distanciar, preciso ir para um local distante. Tem alguém fazendo isso também. Mensagem final, peixes. Capacidade. Sua capacidade de amar é proporcional à sua capacidade de encontrar uma pessoa que consiga despertar sua capacidade de amar. Esse aqui ativa o Tico e o Teco, né? Vamos lá. Capacidade. Sua capacidade de amar é proporcional à sua capacidade de encontrar uma pessoa que consiga despertar sua capacidade de amar. Então, assim. Entenderam? Entenderam, né, peixes? Que Deus abençoe vocês. Quero que a Miguel se faça luz, vitória em seus caminhos. Sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.